Consumatum est. Tudo está consumado. Estimados irmãos, caro Padre Ivoli, estimado pároco, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, nós estamos neste Tríduo Sacro. Na verdade, nós estamos no primeiro dia do Tríduo Sacro, porque o que nós celebramos ontem acaba se realizando hoje. O que nós começamos ontem na ceia do Senhor, naquele memorial, agora se torna verdade. Assim é, caríssimos irmãos, porque nosso Senhor é verdadeiro. Ele nunca ia mentir, Ele nunca ia contar uma historinha, uma legenda, apenas para nos encantar e não realizar. Nós podemos tomar o exemplo daquelas pessoas que muitas vezes passam cheque sem fundo. Nosso Senhor, graças a Deus, não passa cheque sem fundo para ninguém. Se Ele mentisse ou se Ele descuidasse das coisas, talvez iria prometer algo que não poderia realizar. Mas Ele, sendo Deus, consubstancial ao Pai, Ele quer e Ele faz, por sua própria vontade, a nossa obra de salvação. Ele promete na ceia e realiza no Calvário. A sua vida é verdadeira. A verdade transpassa em seus ensinamentos e em suas palavras. Desde o seu nascimento em Belém de Judá, nosso Senhor, no seio de uma família verdadeira de Bril, não poderia agora se passar por um falsário, por uma pessoa mentirosa, porque nós já sabemos quem é o pai da mentira. É o diabo que foge da cruz, que não quer o sofrimento, mas que quer perder as almas que são de Deus. Como nosso Senhor, caríssimos irmãos, tem um amor por nós. Na cruz nós vemos uma loucura, aos olhos do mundo, algo inexplicável. Presságios de más notícias. Mas para nós católicos, para nós cristãos, penhor de salvação, antecipação, claro, com uma passagem dolorosa do que é o céu e a vida eterna. E isso se dá na liturgia de hoje. Nós não temos a Santa Missa, além do jejum e da abstinência de carne, feita por todos nós, como manda a igreja, um jejum da Santa Missa. Não há Santa Missa em nenhuma paróquia, em nenhuma igreja, mas nós não somos adoradores de um Deus morto, mas de um Deus vivo. Por isso nós iremos comungar da Eucaristia que o Padre celebrou ontem. Nós não adoramos um Deus morto, porque sendo oferecido como manso cordeiro, já não morre, já não tem mais a morte poder sobre ele, mas ele precisa passar pelos sofrimentos, humilhações tantas, a coroa de espinhos, os pregos, a pesadíssima cruz, caríssimos irmãos, é condição para a salvação e para a glória. Nosso Senhor poderia ter derramado uma gota de seu sangue, isso é verdade, mas Ele vai além, Ele é generoso, para que nós depois, caríssimos irmãos, não tenhamos desculpas de não sermos generosos para com Ele. Ele espera que nós sejamos também generosos, não com dinheiro, não com bens materiais, mas com a nossa disponibilidade em segui-lo. Afinal, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz, venha após mim e siga-me. Ainda bem que nosso Senhor não nos ensinou. Se alguém quiser seguir-me, multiplique os pães como eu multipliquei, acalme as tempestades como eu acalmei, possua poderes sobre a natureza como eu possuo. Nosso Senhor só pede: se quer ser parecido comigo, se quer me imitar, tome a sua cruz, venha após mim e siga-me. Tomar a cruz de Jesus é muitas vezes, caríssimos irmãos, estarmos dispostos a aceitar a vontade de Deus, ainda que esta vontade faça-nos doer o coração, faça-nos doer o físico, faça-nos doer a mente.
Mas será que somos adoradores de um Deus masoquista que gosta da dor, que gosta de ver o seu filho sofrer, a sua filha sofrer? O que agradou a Deus, o que aprazou a Deus, deu prazer a Deus, não foram os crimes que os judeus fizeram com Jesus, que os romanos fizeram com Jesus, mas a forma como nosso Senhor devolve ao Pai tanto amor derramado sobre Ele. Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o escolhido do Pai, o preferido, o unigênito, o primogênito de toda criatura, o Cordeiro Imaculado, o manso Cordeiro, que agora vai ser trucidado por nossa salvação. Nosso Senhor não se compraz da destruição por causa de crimes, mas nosso Senhor se alegra e de fato se aplaca quando tanta miséria e humilhação é devolvida ao Pai. Toma, Pai, é teu, consumatum est, tudo está consumado para a salvação. Foi para isso que Jesus veio, para derramar o seu sangue. O sangue que para o judeu é muito significativo, é o símbolo da vida. Jesus dá a sua vida por nós, para que tenhamos uma vida com V maiúsculo, não esta vida miserável que temos aqui, limitada, mas uma vida interminável, de uma alegria interminável, em todo lugar, em todo tempo. Por isso essa definição de felicidade, é a felicidade em todo momento, interminável, em toda a vida. Para nos dar a felicidade, Ele se privou, Ele sofreu, ex nanivit, se fez obediente até a morte, e morte de cruz, se compadeceu por nós. Então, na verdade, hoje, caríssimos irmãos, além de ser a paixão do Senhor, é vivido por nós, e deve ser vivido por nós, uma compaixão, nos sofrermos com Jesus. Paixão é sofrer, padecer. Então, nós quando sofremos com Jesus, carregamos a sua cruz e Ele carrega conosco as nossas cruzes, então nos sentimos seguros. Aqui, a cruz é o nosso porto seguro. No Gênesis, nós lembramos muito bem como Noé se salvou, com uma arca de madeira, ungida com betume. 40 dias e 40 noites choveram naquela terra iníqua, mas Deus salvou aquela gente por causa de uma arca de madeira. A cruz é muito mais que uma arca de madeira untada com betume. A cruz untada com o sangue de Jesus, o Cordeiro Imaculado, nos salva, não só de uma chuva, de uma enchente, de uma tempestade, mas nos salva da morte eterna, a mais triste morte que nós vemos, a privação de Deus, a escuridão eterna. Por isso nós devemos ser muito gratos a nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora, que também sofreu com Jesus, padeceu com nosso Senhor. Se ela sofresse aquele suplício, e ela sofreu, ela quase morreu naqueles sofrimentos, porque evidente, era seu filho, mas ali ela enxergava toda a história da salvação. Ela entregava também ao Pai o fruto de seu amor divino. Portanto, caríssimos irmãos, vamos pedir nesse dia a nosso Senhor aquela santa piedade, aquele santo recolhimento. Quando nós saímos em procissão, quando o padre pede, façamos o silêncio, o recolhimento, ou vamos em fila, parece chato isto, né? Mas Deus, o Senhor permite que nós façamos assim, para que sejamos obedientes nesta vida a uma coisa simples, porque se não obedecemos nas coisas simples, como vamos abraçar a cruz, que são coisas graves, se não somos capazes de andar em filas na procissão, ou de não conversarmos tanto na procissão, ou
de não fazer jejum, de não fazer abstinência de carne, uma coisa simples. Como vamos abraçar a cruz de nosso Senhor, que é algo grave, que nos dá a vida eterna? Por isso, das pequenas coisas, nós vamos subindo para as grandes coisas. Por isso o progresso espiritual começa das coisas ínfimas, dos pequenos detalhes, das celebrações, dos cânticos, da liturgia da igreja, e que nos remete a uma realidade muito mais superior, que é o céu. Por isso, a igreja ela é pedagoga, ela ensina os seus filhos, para que nós não nos percamos em nossas paixões desordenadas. Portanto, caríssimos irmãos, que Jesus crucificado, nosso Senhor, que derramando o seu sangue na cruz, possa nos remir, possa nos salvar de nossas misérias e nos conduzir ao porto seguro, ao céu. Amém.